discutir com vocês, a gente fala muito de autossabotagem, provavelmente você já ouviu isso aqui. Eu acho que é, de fato, um tema que é discutido na psicologia, né? Não na graduação, essa é a verdade. Mas depois é uma palavra que a gente ouve muito, né? Se a pessoa está se auto-sabotando, não está, o que está acontecendo, por que que o cliente avança e depois ele retrocessa tudo, por que que a pessoa sai da terapia e depois parece que nunca fez, né? E principalmente, que eu acho que é aqui que eu quero entrar para a gente conversar mais e discutir mais, a autossabotagem vai envolver padrões comportamentais. Então, a pessoa às vezes não vê. Mas, basicamente, quando você tiver um cliente, ou quando a gente tem alguma área na nossa vida que a gente observa que acontece muitas repetições, provavelmente repetições têm a ver com autossabotagem. O que são repetições? A família toda faliu. O avô abriu empresa e faliu, o pai abriu empresa e faliu, e agora o filho está indo abrir empresa e ele está falindo. Essas repetições, se você for pegar lá a teoria sistêmica para estudar isso aqui, eles vão falar o quanto que essas repetições acontecem e eles que nos levam a esses padrões de autossabotagem, né? Como consequência, vamos colocar assim, a gente acaba parando aqui. Efetivamente, então, o que que a gente está dizendo quando a gente está falando de autossabotagem? Ah, meu Deus. Peraí, gente, que deu algum problema aqui. Só um instante. Pronto, agora foi. Tá gravando, gente? Vocês conferem para mim? Saber que eu esqueci se eu coloquei para gravar ou não. Ah, coloquei, beleza. Olha só, o que que é autossabotagem? Autossabotagem, né? A definição clássica, se você for buscar ela, é isso aqui, ó. É uma compulsão em repetir comportamentos autodestrutivos. E talvez a palavra importante é essa aqui, ó, compulsão. De repente você chega em casa com fome hoje, trabalhou o dia inteiro, acabou de chegar, nem ligou seu computador direito, entrou aqui pelo celular mesmo, e você vai comer alguma coisa porque você está com fome. E aí você está aqui assistindo a aula, comendo, e quando você vê o pacote de pipoca acabou, a barra de chocolate acabou, e você comeu aquilo tudo. Basicamente, você se distraiu e você começou um comportamento que é automático e ele continuou, ok? Se você prestasse um pouco mais de atenção, por exemplo, você comeria menos. O que que tem isso a ver? Uma coisa é eu me distrair, por exemplo, numa aula e acabar comendo mais, e outra coisa, às vezes, eu estou até com uma sensação de saciação e eu continuar comendo até chegar ao ponto que eu vomito. Qual que é a diferença do comportamento 1 para o 2? No comportamento 2, a gente vai observar um padrão compulsivo, que é aquela repetição que a gente vê, né? Principalmente quando a gente for falar de alguns transtornos, não vou entrar nisso hoje, mas alguns transtornos que são caracterizados por compulsão, como o transtorno alimentar, por exemplo, né? Eu posso ter uma compulsão por comida, ou toque, né? Você tem comportamentos compulsivos, ou seja, isso vai aparecer com muita frequência. Rapidamente, né? Esses comportamentos aqui, dependendo de quais forem, é isso que eu vou discutir com você, eles vão gerar padrões autodestrutivos. Álcool, vamos falar do álcool rapidamente aqui. O álcool, você pode sair, tomar seu vinho, você pode tomar um vinho no final de semana, ou você pode tomar uma garrafa de vinho todo dia à noite para você dormir. Olha só de a gente falar isso, os dois comportamentos já se modificam. Eu tenho aparentemente o mesmo comportamento, beber álcool, mas a ingestão se dá de maneira diferente. E é um comportamento esporádico, acontece de maneira social, e o outro passa a entrar num padrão compulsivo de comportamento. A grande questão da autossabotagem é que a repetição desses comportamentos leva esse indivíduo para não só para uma autossabotagem, mas às vezes para uma destruição de algo que ele quer, de algo que é importante para ele. Então, aqui que começa a ser o problema. Eu quero ter relacionamentos que deem certo. Ok, legal. Eu continuo me relacionando com as pessoas que nunca dá certo. Eu continuo escolhendo o mesmo padrão. Olha só.
Se eu escolho o mesmo padrão, significa que eu também vou me comportar no mesmo padrão. Se eu me comporto no mesmo padrão, a coisa nem começou e ela já está quase que com data para terminar por conta disso. A gente se sabota sempre inconscientemente? A gente já pensou sobre isso? É claro, né? Se a gente perguntar para uma pessoa que está sofrendo um problema de vício, por exemplo, e ela vai falar: eu não quero, claro que eu não quero ter problema com vício, mas eu não consigo me controlar, eu não faço isso conscientemente. A gente ouve isso. A questão é que quando a gente começa a falar de autossabotagem, as duas coisas parecem acontecer. Eu vejo, na verdade, assim, uma coisa que eu observo muito, é claro que o nosso primeiro padrão comportamental, ele começa de maneira inconsciente. O que eu quero dizer com isso, né? Só para a gente ajustar conceitos aqui de inconsciente e consciente dentro da análise do comportamento. Quando eu falo de consciente para análise do comportamento, vamos colocar assim, eu falo daquilo que eu sei. Ou seja, eu consigo, de maneira verbal, descrever aquilo ali, ok? Isso seria consciência. Ah, hoje eu fui para academia porque isso me faz bem, isso melhora o meu sono, e essa é uma das motivações que eu for para academia. Eu consigo descrever a contingência que está controlando aquele meu comportamento. O padrão inconsciente é aquele que eu estou fazendo, eu estou me comportando, eu estou agindo, mas eu não consigo descrever. Eu não sei descrever. Fulano, por que você bebe tanto? Eu não sei. Eu só faço isso. E quando eu vejo, eu estou fazendo de novo. Eu estou fazendo de novo. Não é incomum as pessoas falarem coisas do tipo: ah, não adianta você trocar de casamento porque vai ser a mesma coisa. Olha só, essas pessoas estão certas só se tiver uma coisa idêntica, que é o quê? O mesmo padrão comportamental. Ou seja, se eu saio de um relacionamento que não está certo e entro num outro relacionamento que me exige o mesmo padrão, porque namorado 1 e namorado 2 são iguais, e eu falo, mas por que você escolhe esse tipo de pessoa? A pessoa fala, eu não sei, mas parece que eu atraio. Olha só, de maneira inconsciente, essa pessoa nem sabe como isso acontece. Mas o que a gente começa a dizer é que ainda assim, essa pessoa está se comportando, existem comportamentos que levam ela para aquele lugar para fazer aquela determinada coisa. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Estou de olho no meu tempo, gente. Nem comecei a aula e já estou preocupado com o tempo. É... Ah, olha só, como saber? Vamos até pensar um pouco no contexto clínico também. Como que eu sei que o meu cliente está se auto-sabotando? Ontem eu saí com uma amiga minha e fomos tomar um café no final do dia. E ela está com alguns problemas no casamento, está num segundo casamento e está com alguns problemas. E a gente conversando sobre a terapeuta dela. Então a gente estava fofocando sobre a terapeuta dela. E ela falando que ela teve, o primeiro relacionamento que ela teve de casamento foi um relacionamento abusivo, e que ela se sentiu muito só e aconteceram muitos problemas nesse casamento. Ela ficou casada lá um período X. Vamos aqui um pouquinho, É, mano. Pode fazer isso com aí. muita terapia, ela consegue, então, sair desse relacionamento. Ok, fica solteira, vida que segue. É, então, ela está solteira, né? As coisas estão acontecendo normal, e ela conhece uma outra pessoa. E aí, ela estava comentando comigo que a terapeuta dela, essa terapeuta dela, ela acompanhou o primeiro casamento e o divórcio do primeiro casamento, acompanhou ela solteira, e agora está acompanhando ela com problema no casamento novamente, vamos colocar assim. E ela falando algumas coisas, e ela falando assim: eu venho de uma primeira relação que era muito abusiva, e eu me vejo agora no mesmo lugar, eu me vejo agora no mesmo lugar que eu estava anteriormente, mas eu achei que eu tinha quebrado o padrão.
deixar ela falar, né? Deixar as pessoas falarem, faz elas falarem muito, muito mais do que você imagina, e deixar ela continuar falando. Ela virou e falou assim: não, também não é igual, não é que é o mesmo. Falei, tá, o que que mudou? Aí ela falou, isso aqui mudou. Aí ela me sinalizou lá a mudança. Eu falei, o que que não mudou? Exatamente o que ela não queria, que é o quê? De novo, ela está numa relação que ela vivencia violência. Quando padrões comportamentais começam a se repetir, a gente começa a ter indícios que nós estamos falando de uma autossabotagem. Autossabotagem tem um nome também que eu gosto de autossabotagem, que para mim talvez descreva um pouco disso aqui, que é profecia autorrealizadora. Já ouviu falar sobre isso? Profecia autorrealizadora. Eu estou tentando profetizar que eu estou ganhando na Mega Sena, mas ainda não deu certo. Mas olha só, não é dessa profecia, não. Tem uma questão mais intrínseca quando a gente fala de profecias autorrealizadoras. O que que a gente está falando, né, dessa profecia autorrealizadora? A gente está falando de que eu falo algo que vai acontecer no meu futuro, e a partir desse momento eu vou me comportar para que isso aconteça. Eu começo a me comportar para que eu realize a profecia que eu não quero viver. Basicamente é isso que as pessoas fazem. Gustavo, eu perdi um pouco do contexto da sua pergunta. Só contextualiza para mim, só para eu entender o que que você está querendo saber, ok? Então, Posso olha falar por só, aqui? vai Eu super... contra... Que? Andou? Ai, desculpa, é que você pediu para contextualizar, mas não é para falar, né? Pode Para... falar, pode falar, pode falar. Ai, perdão, desculpa mesmo. Não, tudo bem, tranquilo, pode falar. Você comentou sobre a sua amiga, né? Uhum, Que ela tá de novo num relacionamento abusivo. uhum. Quando a gente discute autossabotagem, a gente não corre o risco de culpabilizar a pessoa por certas condições que ela está vivendo? Perfeito. E será que ela não é responsável por certas condições que ela está vivendo? Essa é a pergunta que a gente precisa devolver para o paciente. Olha só, eu entendo o que você está trazendo e, de fato, é um terreno delicado, né? Porque quando a gente fala sobre isso, o que vai se dizer principalmente é a gente não pode vitimizar a vítima. Então, a gente não pode pegar uma pessoa que já foi violentada e violentá-la mais uma vez. Então, vamos lá, não posso vitimizar a vítima, ok? Então, eu não posso pegar uma pessoa que foi violentada e falar para ela que a culpa foi dela. Isso é eu a violentá-la, ok? Então, vamos colocar assim. Eu tenho algumas teorias que eu posso estar muito errada, mas que eu, na verdade, aplico na minha vida. Então, não tem problema se eu estiver errada. E uma delas, vou pegar essa situação de violência, vou pegar uma situação de violência física, tá? A minha teoria é a seguinte: a primeira porrada eu posso não saber de onde vem e eu posso ter responsabilidade zero sobre isso. Mas a segunda porrada, eu começo a ter responsabilidade sobre ela. Quando eu apanho e eu decido ficar, eu faço uma escolha. Adriana, mas tem contingências, essa pessoa não consegue sair, etc, etc. Super entendo, certíssimo. Mas ainda assim tem uma escolha de contingência. Né? Uma vez eu falei isso com a minha irmã reclamando lá do meu pai e da minha madrasta, e falando. Eu falei, você devia sair de casa. Eu falei, você devia sair de casa. Meu pai tá doido que ela saia de casa. Eu falei, você devia sair de casa. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para me sustentar. Eu falei, não, você não tem dinheiro para se sustentar morando na frente da praia, que é onde ela mora com meu pai. Eu falei, mas se você alugar uma kitnet não sei aonde, você consegue se sustentar. Então, olha só, quando ela escolhe ficar na casa do meu pai, ela agora é responsável por isso. Esses dias uma paciente minha, ela tem um problema de compulsão alimentar e então ela tem uma questão de compulsão alimentar e a gente estava conversando sobre isso e ela culpabiliza muito os pais por isso. Que era isso, a família toda tem uma questão com obesidade
ele sempre, tipo assim, foda-se. Então, assim, ela tem problema de obesidade desde a infância. E ela responsabiliza, tipo assim, pô, eu era criança. Eles que tinham que ter controlado isso na minha vida. Então, aquela revolta, assim, sabe quando você tá com um problema? E comecei a atender ela, e ela nessa, meus pais são responsáveis, meus pais são sem responsáveis, e eu fico puta porque eles não se responsabilizam pelo que eles fizeram na minha vida, e papapá, papapá, papapá. Beleza, passou. Teve um dia que ela virou para mim e falou assim, porque eu queria que eles me tratassem mais como adulta. Eles me tratam como se eu fosse uma adolescente. Eu falei, mas você quer ser uma adulta ou você quer ser uma adolescente? Ela falou, não, eu quero ser uma adulta. Eu falei, só tem um problema quando a gente vira adulto. Ela falou, o que que foi? Eu falei, porque a partir daquele momento, independente de quem fez ou deixou de fazer para trás da minha vida, a partir daquele momento eu sou responsável. E eu falei com ela, você não tem responsabilidade, talvez, de ter tido obesidade lá aos seus 8 anos de idade, aos seus 9 anos de idade. Mas hoje, você tem responsabilidade. Olha só, você tem responsabilidade, principalmente, né, que eu acho que esse é o grande problema, quando eu decido não fazer nada a respeito, porque eu fico parada reclamando. É um limite tênue, eu sei, mas se você não gera autorresponsabilidade no seu paciente, você nunca sai disso aqui, ó. Porque um dos padrões que mais gera comportamentos de autossabotagem é um padrão, talvez um dos mais clássicos, se eu pudesse dizer assim, é o comportamento de se vitimizar. Pessoas que ficam lambendo ferida, vamos colocar em outras palavras assim, mas pessoas que ficam lambendo ferida, elas vão ter um problema porque elas não saem do lugar. O que que acontece se o cachorro começa a lamber ferida? Não cura. Olha só, você precisa ali, em alguma medida, de um mínimo de não umidade naquele ferimento para ele curar. A pessoa que se vitimiza, ela está com a lista de todos os culpados pelas mazelas da vida dela. E eles podem ser, mas quem é responsável pela mudança hoje é a pessoa. Ficou claro? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Então, assim, tem risco? Risco, claro, acho que tudo que a gente faz tem risco. A gente, em muitos momentos, a gente vai tentar minimizar isso o máximo possível. Mas, assim, tem hora que é difícil, porque é isso, tem hora que a gente vai falar para a pessoa que ela não foi responsável pela primeira violência sexual. Só que quando ela se coloca no mundo como uma vítima, ela emite um comportamento para ela ser vítima da segunda violência sexual. Fica pesado, mas essa é a verdade. Tanto que é muito comum em mulheres que vêm de situações de violência, uma das coisas que a gente precisa trabalhar é empoderamento. Por quê? Porque a pessoa, quando ela sai à caça para uma violência, ela quer pegar quem represente menos perigo. Olha só, essa pessoa está lendo o nosso comportamento para fazer isso, tudo bem? Como que eu sei que eu estou me auto-sabotando ou não? Como que a gente sabe que o seu cliente está se auto-sabotando ou não? Amanhã eu vou discutir todos os comportamentos relacionados aqui, mas basicamente, e de maneira muito simples, avalie valor, metas e objetivos. Avalie qual que é o valor do seu cliente e avalie quais são os comportamentos dele. Esses comportamentos convergem para o que ele quer ou esses comportamentos, na verdade, dispersam para o que eles querem? Então, assim, o meu valor, sei lá, você ama viver, eu amo viver, eu quero viver, se eu pudesse viver com saúde, com energia, quero viver até os 120 anos. Pô, massa, esse aí gosta, esse aqui veio brincar no playzinho e se apaixonou pelo negócio. Eu quero viver 100 anos. Eu amo viver. Tá bom. Vamos imaginar que essa pessoa tenha 30. Ou seja, não está nem um terço da vida dela ainda tem chão para ir. Como que ela se comporta? Ela é vida louca, ela é irresponsável, ela transa com 50 pessoas todo dia sem camisinha, ela bebe, ela se droga, ela usa seringa, ela se coloca em risco o tempo todo.
Essa pessoa quer viver até os 120 anos? Não parece. Olha só, isso significa, não, mas ela quer muito. Então, se você quer muito uma coisa e o seu comportamento caminha para o outro lado, provavelmente você está se auto-sabotando. Essa é a questão. Vai ter autossabotagem acontecendo aqui. A gente pode se auto-sabotar, às vezes, em uma área da nossa vida, então, sei lá, a vida financeira da pessoa é uma repetição da história do pai dela, da mãe dela, ou a gente pode se auto-sabotar em várias áreas, em todas as áreas. Sabe aquelas pessoas que parecem que tudo acontece com elas? Sabe? Parece que a pessoa coleciona problema. Bom, pode ter a ver um pouco com isso. Então, olha só. Conscientemente, o nosso cliente chega lá na terapia e ele vai falar para a gente o que que ele quer. Ah, ele quer viajar e conquistar o mundo. Ah, ele quer ganhar dinheiro. Ah, não, ele quer casar e ele quer construir família. E é aqui que aparece, principalmente, né, que a gente vai começar a ver as discrepâncias dessa pessoa. Então, como que isso, qual que discrepância que acontece? E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não sei quantos de vocês são psicólogos ou não, mas esse parênteses é importante. A terapia, ela não é semanal à toa. Ela tem uma razão para ela ser semanal. É muito comum, vamos imaginar, a pessoa chega na terapia, e normalmente as pessoas chegam assim na terapia, e a vida delas está uma verdadeira zona. Imagina isso aqui, a vida delas está uma zona. Então, tá tudo errado, tem um monte de problema acontecendo. Imagina você entrando na casa de alguém, se a pessoa é acumuladora e ninguém entra lá há 10 anos. Imagina essa cena, tá entrando lá e tá aquela bagunça. Você começa a organizar a bagunça. No início da terapia com os nossos pacientes, a gente está tentando organizar o mínimo de bagunça. Estou tentando ali no início, a gente começa a trabalhar com redução de danos, o dano já está feito, né? A gente está tentando melhorar ali a qualidade de vida daquela pessoa e tentando mudar uma contingência ou outra ali para que a coisa melhore. À medida que essa casa vai ficando mais arrumada, olha só, outras coisas vão aparecendo. Então, assim, quando aqueles problemas começam a desaparecer, começa a aparecer, vamos colocar assim, alguns desejos. É muito. Só para você ter noção do que eu estou querendo dizer, eu tive um paciente que eu atendo ele até hoje, na verdade, tem 2 anos que eu atendo ele, 1 ano e meio. Antes da pandemia, ele começou a fazer terapia comigo em 2019. Ele fez 6 meses e parou. E aí ele voltou há 2 anos, e aí tem 2 anos que eu estou atendendo ele. Quando ele chegou, estava um caos. Ele estava no mestrado, que ele não conseguia terminar o mestrado, ele tinha que terminar o mestrado, e papapá. E aí era um problema, e aí era o problema do trabalho, e aí era o problema da procrastinação, e aí era um problema que ele estava engordando muito, e era o problema que ele não dormia. A gente começou a arrumar as coisas. Quando as coisas ficaram melhores, começou a aparecer o problema no casamento. Ah, mas não tinha um problema no casamento antes? Não, já tinha um problema no casamento. Mas tinham tantas coisas zoneadas que só quando isso organizou que às vezes aparece. Não é incomum, principalmente em abordagens como o TCC e análise do comportamento, que a gente é meio apressado para fazer as coisas, o cliente chega lá com uma demanda, você atende a demanda dele, se organiza a vida, se organiza a agenda, você desenvolve alguns repertórios ali, a coisa melhora e você fala, agora você pode ir. Olha só, não estou dizendo que isso está errado, mas quando eu falo agora você pode ir, você organizou. Mas muitas vezes a análise de como que isso começou a ficar tão louco desse jeito, você não consegue chegar. Aí esse paciente que eu estou te falando, quando foi ano passado, uns 3 meses atrás. Há uns 3 meses atrás, foi a primeira vez que eu vi ele chorar, ele nunca tinha chorado na terapia. Isso é bem significativo, até pelo assunto que a gente discutiu. Mas há uns 3 meses atrás, ele sentou na minha frente e ele falou: eu não tenho autoestima. Eu acho que eu sou um merda. Pensei, meu Deus. Para vocês terem noção, eu tenho clientes muito inteligentes, assim. Tem uns clientes que me desafiam até, sabe? E ele é um deles.
ele é viajado, ele lê, ele tal, a gente conversa várias coisas, assim, ele tá sempre antenado. Ele, tipo assim, eu me sinto merda, eu não sou ninguém. Como assim? Como assim? Quem é essa pessoa que eu não tinha visto ainda? Olha só quando a coisa se ajusta, que às vezes a gente vai para outro nível de resolução de problemas. E por que eu estou querendo frisar isso com você? Porque é quando a gente chega nesse nível que a gente vai romper o ciclo de autossabotagem. Ah, eu quero namorar. Comecei a namorar. Vou parar a terapia, porque eu queria namorar e agora eu estou namorando. Talvez seja agora que você mais precisa de terapia. Para quê? Para que o seu terapeuta te ajude a não repetir o mesmo padrão de comportamento que você repetiu no último relacionamento. E por isso que tem uma importância da terapia ser semanal. Por quê? Porque eu preciso ver comportamentos acontecendo de maneira repetitiva para eu conseguir analisar que tem repetição comportamental ali. É muito interessante, assim, não sei quantos de vocês estão atendendo, mas às vezes você está atendendo um paciente e na sessão ele fala de um assunto, ele vai para outro, ele emenda com outro, ele vai para um outro, e às vezes eu fico assim, o paciente deixando, às vezes eu deixo ele falar, e aparentemente parece que não tem nada a ver. E eu fico pensando, como não tem nada a ver? Tem que ter a ver. E aí ele traz um monte de recortes separados e no final eu costuro e mostro, tá vendo? É isso aqui, ó. Ele me fala do trabalho, ele me fala da família, ele me fala, sei lá, da igreja que ele frequenta, e sem ele perceber, na própria repetição dele me contando como que ele é nesses lugares, eu começo a ver padrões de autossabotagem, porque às vezes tudo está interligado. Às vezes o não que não consegue dar para o marido não consegue dar para ninguém. Por quê? Padrão de comportamento passivo, às vezes identificação com a mãe. Ok? Então tem um monte de coisa acontecendo. Normalmente a gente vai ver a autossabotagem acontecendo aqui, ó. O que que eu quero? Eu quero viver 120 anos. Então você deveria rever que drogas que você usa. Eu falei que esse ano eu vou usar só drogas leves. Eu decidi, tô decidida, tô começando em janeiro bem decidida, que eu vou parar com as drogas mais pesadas que eu uso. Então, tô pensando em dar um tempo do álcool e do açúcar. Então, decidi cortar esses dois vícios aí importantes. Olha só, é isso. Eu quero viver até 120 anos. Aos 30 você está pré-diabético. Eu tive uma amiga minha que com 29 anos, ela estava com um princípio de cirrose. O médico falou, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai parar de beber agora, ou você talvez não tenha filhos e talvez não veja eles muito grandes. É uma escolha, entende? Só que o que acontece muitas vezes? É nisso que eu quero chegar. Às vezes a pessoa não sabe disso. Ela não quer aquilo. Ela quer outra coisa, ela quer conquistar outra coisa. Mas ela não sabe quais amarras são essas na história dela que leva ela para esse grau de repetição, que é o lugar que ela não quer estar. E muitas vezes ela acaba estando nesse lugar. Bora lá. Deixa eu correr aqui. Como que acontece essas repetições? Olha só, é muito comum, e aí o material que eu mandei para vocês de leitura vai falar um pouco disso aqui. É muito comum, existem duas causas principais para padrões de autossabotagem. Claro que podem ter muitos outros, mas o livro vai trabalhar muito isso que eu quero falar com vocês, que é a identificação primária de comportamentos, né, que está lá, de fato, na nossa infância. E tem outra coisa aqui que causa muito padrão de autossabotagem, que são, o livro vai falar um pouco sobre isso, eu não vou entrar muito aqui, mas são situações de trauma. Então, situações de trauma em qualquer momento da nossa vida, não só na nossa infância, mas uma situação que você passa de um estresse agudo, que se torne um trauma, que se torne um TEPT, por exemplo, em decorrência disso, isso vai gerar padrões de autossabotagem. Não tem jeito, ok? Não quero entrar muito nisso, porque não é bem o tema, mas eu vou tentar explorar só um pouquinho isso aqui mais tarde, tá? Mas só para vocês entenderem. O que é essa tal identificação primária? Nós nascemos. Quem estava lá para nos receber? Nossos pais.
Na teoria, eles nos desejaram, eles queriam a gente aqui. Então, eles fizeram a gente. Chegamos. A gente precisou de quem para viver? Dos nossos pais. A gente precisava de quem para comer? Dos nossos pais. A gente precisava de quem para estar vivo? Dos nossos pais. Bom, se esse pessoal aí que cuida de mim faz tudo isso, eles devem saber o que eles estão fazendo. Eu acho muito engraçado quando eu lembro disso, quando eu era criança, eu tinha certeza que os adultos sabiam o que eles estavam fazendo. Eu precisei virar adulta para descobrir que ninguém tem ideia do que está fazendo. Eu precisei atender para ver as mães chorarem no consultório desesperadas porque elas não sabem como cria uma criança muitas vezes. Mas olha só, quando a gente é pequenininho, você não questiona isso. Aquelas pessoas, vamos colocar assim, em outras palavras, para nós, aquelas pessoas são deuses. Eles são importantes, eles são imponentes, eles são poderosos. Olha só. Eles decidem a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar, imagina? Eles decidem o que eu vou comer, o que eu vou deixar de comer. Não tem como você ter uma dependência maior que essa, gente. E nesse processo, o que a gente começa a discutir? Nesse processo, vão aparecer aqui crenças, regras, né, para os analistas de comportamento aí, que a gente vai passar a acreditar que eu devo seguir. Porque, olha só, se o meu pai e a minha mãe e os meus cuidadores, eles se comportam assim, e eles são, na verdade, semideuses, então, provavelmente, eu devo me comportar como eles. O que nós sabemos hoje? Isso é importante aí em termos científicos. Nós sabemos que nós nascemos 1% programados, isso é muito legal, e 99% prontos a sermos programados. Então, o nosso cérebro tem capacidade de aprender 99% a mais do que a gente já sabe, do que a gente já nasce sabendo, e olha que a gente nasce sabendo bastante coisa, em termos de comportamento, tá? E aí, nesse processo, o nosso cérebro está lá bem molinho, aprendendo, né? 1 mês, 2 meses. Quem tem filho aí sabe como a criança dá saltos no desenvolvimento dela, né? Como ela... Imagina, todo o nosso desenvolvimento acontece até os 25. É muita coisa para acontecer num tempo curto de tempo, num espaço curto de tempo. Então, a gente está lá aprendendo. Quando vai chegar lá pelos nossos 2 anos, a gente vai passar por uma poda neural. Então, o cérebro vai fazer uma faxina no seu HD. O que a gente está usando muito, o que a gente usou pouco, se a gente usou pouco, vamos descartar, porque a gente precisa abrir espaço, porque vai vir novas aprendizagens. As sinapses e as aprendizagens que ficam até os 2 anos, ou seja, passam pela poda e sobrevivem, o que a neurociência vai dizer para elas que elas vão estar conosco até os nossos dias atuais. Depois nós teremos uma outra poda aos 7, depois uma na adolescência e ao longo da nossa vida a gente vai tendo algumas podas, ok? Neurais. Então a gente fica tentando abrir espaço para a gente poder adquirir novas aprendizagens. Por que eu estou te falando isso e por que isso é relativamente importante? Porque essa identificação primária que vai acontecer na nossa vida, a gente vai levar ela a vida toda. Então, às vezes, mesmo sem querer, muitas vezes a gente se pega falando coisas que os nossos pais falavam como verdades absolutas. E coisas que às vezes hoje você nem acredita naquilo. Mas às vezes você se pega falando e às vezes fazendo. Isso vem porque a gente está nisso. É normal a gente se identificar com os nossos pais. Claro, a gente precisa deles para praticamente tudo, ok? Então, esse é um ponto. Vamos lá. Isso se dá de maneira racional? Provavelmente não, na grande maioria das vezes não. Uma pessoa que chega no seu consultório e ela está chorando porque ela quer família, eu lembro uma amiga minha uma vez, me procurou, eu estava mais nova, hoje talvez eu teria feito algumas coisas diferentes, mas uma amiga minha me procurou chorando, mal, estava
com seus 30 e poucos, assim, mal, porque ela estava solteira, e ela queria casar, e ela queria ter filhos, e ela chorou, e ela falou o quanto que ela queria lavar roupa. Teve uma hora que eu achei que ela estava até de sacanagem. O quanto que ela queria cozinhar para o marido, etc, etc, etc. Que ela queria ter 4 filhos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha só, a pessoa quer família. Ah, legal. Eu quero casar e eu quero ter filhos. Beleza. Mas como você se comporta? É isso que muitas vezes os nossos pacientes não entendem quando a gente está atendendo. É impressionante, mas não é claro para as pessoas que a vida delas é resultado daquilo que elas fazem. Ano passado, eu tive várias questões de saúde, principalmente gastrointestinais. Então, no início ali do ano, eu estava com o meu esôfago inflamado, o meu estômago inflamado e meu intestino inflamado. Estava todo inflamado. Eu não xinguei Deus, eu não perguntei por que que ele estava deixando aquilo acontecer comigo. Eu pensei, deu ruim. 20 anos mamando Coca-Cola ia ter um preço na tua vida. O preço chegou. Olha só, eu tenho plena consciência que os 20 anos anteriores, quando eu estava na faculdade, que todo dia eu decidia acordar às vezes de ressaca, e eu decidia começar o dia tomando uma Coca-Cola, ia ter preço. A inocente aos 20 anos não imaginou que isso ia acontecer. Aos 40 eu entendo, aconteceu. E olha só, eu entendo que é o meu comportamento que gerou, seja lá o que eu estou chamando de fracasso na minha vida, ou de um insucesso, seja lá o que for. E isso é muito forte. Entende, Luiz Gustavo? Olha só. Por quê? Porque a gente está. Imagina você conseguir mostrar isso para um paciente deprimido, que passa a sessão inteira falando todas as pessoas que são culpadas pela vida dele. Eu atendi uma pessoa essa semana, um adolescente, tá deprimido, ideação suicida. Fiz um atendimento até emergencial, me pediram e tal. 18 anos. A vida não presta, a vida é horrível, eu sou um fracasso, nunca, imagina, não deu certo até agora. Dá vontade de falar, você tem 18 anos. Mas olha só, quando eu vou olhar para a vida dele, a gente vai discutir um pouco sobre isso, teve uma mãe adolescente, assim, história de terror. Por que que não tem esperança? Porque ele está 18 anos numa história de terror. Isso aos 18 anos significa que ele está 100% naquilo. E sabe o que que é mais louco? Que ele não consegue ver, e a terapia é um processo longo, porque a pessoa demora a conseguir perceber isso, é que a família dele levou ele para esse lugar aqui de trevas. Mas quem vai ter que achar a luz é ele. Essa família não vai acender a luz. E aí, levar a pessoa a entender que, seja lá pelo que você estiver chorando, a gente precisa entender quais são os seus comportamentos, que pela repetição deles, te joga onde você está. E sabe por que que isso acontece muito? Por conta disso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu tenho conversado muito aqui em casa. A gente tem discutido muito isso aqui. Estou com umas metas diferentes para esse ano. Mas olha só, discutindo muito a ideia de que só existe uma maneira correta de agir. Essa é a ideia que atualmente eu tenho tentado combater na minha vida. Deixa eu te contar uma história que talvez você já tenha ouvido, uma história bobinha, mas que eu gosto dela. A pessoa casou e começou a entrar numa treta com o marido por conta da comida. Então, ela cozinhava, ele cozinhava de vez em quando e tal, e sempre que ela ia fazer peixe, ela cortava a cabeça do peixe. E ele ficava puto, porque na família dele se fazia com cabeça. E ele achava, ficava indignado, e isso dava briga no casamento. Pessoas de 20 anos brigam por conta disso. Quem é mais velha aí sabe disso. E eles brigando por conta disso, brigando. E ela falou, chegou para a mãe dela e falou, mãe, por que você ensinou a fazer o peixe sem cabeça? Só o corpo do peixe. Ela falou, sua avó me ensinou assim, eu te ensinei como eu aprendi, sua avó me ensinou a fazer desse jeito. Eu faço desse jeito, eu te ensinei a fazer desse jeito. E ela foi atrás da avó. Falou, vó, por que que toda vez que você fazia peixe, você cortava a cabeça? A avó dela falou, sabe o que que é? A gente nunca tinha dinheiro, era sempre tudo muito pobre, então a gente só tinha uma assadeira pequena.
e não cabia o peixe todo. Então, a gente sempre cortava a cabeça, deixava ele para o molho e a gente comia a parte porque era o que dava para assar. Olha só, quando tem a briga e ela fala, não, mas esse é o jeito correto, é o jeito correto que ela aprendeu na história da família dela. Que não vai ser o jeito correto do outro, até porque, sinceramente, eu nem sei se tem um jeito correto. Quando a gente tem identificações primárias, pessoas que têm identificações primárias muito fortes com seus pais, são pessoas que muitas vezes têm ideologias muito fortes, são pessoas que às vezes você não consegue às vezes, nem discutir, porque ela está certa, é o jeito dela que está certo, é daquele jeito, o casamento tem que ser daquele jeito. Esses dias, deixa eu ver meu horário aqui, esses dias a gente entrou numa... Não, deixa eu correr aqui, gente. Não, deixa eu contar essa história. Esses dias a gente entrou numa discussão aqui, estava conversando, o Google ouve tudo, e tinha surgido um caso e a gente começou a discutir sobre o caso e eu estava apoiando o caso e a minha esposa estava contra o caso. Era um casal que tinha decidido dormir em quartos separados. E ela falou, mas isso não é casamento. Casamento é você dormir junto com a pessoa. Eu falei, por quê? Porque a gente aprendeu assim? Porque sempre foi assim? E se para aquele casal dormir em quartos separados for melhor? Se para o outro casal ter casas separadas for melhor? Ah, isso não funcionaria para mim. Ok. Mas isso não significa que é o único jeito de se fazer isso. Então, essa coisa dessa única maneira traz muita essa identificação primária com essas regras muito básicas que a gente tem. Ou seja, o mundo muda e a gente continua se comportando de uma maneira que não existe mais, muitas vezes. Peraí. De uma maneira que às vezes nem existe mais, a gente nem sabe direito o que a gente está fazendo, e vivendo, que eu acho que esse é o ponto, as mesmas coisas que os nossos pais viveram e que a gente viveu às vezes na infância e que a gente prometeu para a gente mesmo que nós nunca mais viveríamos aquilo de novo, ok? Daí que eu perdi meu mouse aqui, gente. Ah, pronto, beleza. Eu acabei de ver que já são 7h50. Caramba. Vou tentar dar uma corrida aqui. Fechar aqui. Bom, vamos lá. Nesse processo de identificação, vai acontecer uma coisa importante na nossa adolescência, que é o momento que a gente vai se diferenciar. Ou a gente vem, normalmente a gente vai vir por um desenvolvimento de autonomia comportamental, mas pense nisso em termos mais emocionais. Ou a gente vai vir por um desenvolvimento emocional autônomo dos nossos pais e cuidadores, ou a gente vai caminhar para sermos conforme eles, ou seja, termos os mesmos valores e crenças que eles. Nesse processo, olha só, se eu caminho para ter mesmos valores e crenças dos meus pais, provavelmente o que vai acontecer é que eu vou ter também os mesmos padrões comportamentais. O que isso significa na prática? Sendo muito sincero com vocês, que em alguma medida eu vou ter a mesma história dos meus pais. Ok? Se é uma história legal, massa. Mas se não for, a gente precisa tomar cuidado com isso aqui. Quando eu venho para uma autonomia, vamos colocar assim, eu venho para me diferenciar muitas vezes de valores. E ao me diferenciar de valores, eu me diferencio também de comportamentos. Então, eu começo a ter outra história aí nesse caminho. Então, basicamente, é isso que a gente está falando. Na conformidade, como saber se meu cliente tem mais conformidade? Pessoas mais que têm mais conformidade tendem a ser pessoas que buscam agradar e suprir expectativas dos outros, sejam dos pais, sejam de terceiros, ok? Quando existe muita vontade de suprir as expectativas dos pais, essa pessoa provavelmente vai viver numa conformidade. Então, às vezes ela vai compartilhar da mesma religião que esses pais. Às vezes, é muito doido isso. Às vezes você vê assim, nora, dois casais assim, pai, mãe, filho e a nora assim. E parece que fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V. A pessoa até parece. Olha só, isso é uma busca de conformidade. Se eu busco conformidade, aumenta a chance de eu caminhar para uma repetição. É isso que a gente está falando aqui.
Adriana, todo mundo pode viver e alcançar tudo? Eu, particularmente, acredito que sim, né? Acho que eu costumo dizer que falam que eu sou inocente, mas eu acredito que sim. Isso significa que as pessoas vão alcançar tudo? Não. Olha só, como que a autossabotagem aparece muito? A autossabotagem aparece muito na evitação. Então, uma pessoa que vem de uma vida X e ela passa a evitar e ela continua a viver no mesmo quintalzinho que ela cresceu e viveu a vida inteira, ela vai viver a vida inteira tendo quintalzinho. Ok? Então, é um pouco disso, olha só. A pessoa não consegue nem sonhar nada muito diferente disso. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, gente. Eu quero conhecer o mundo. Nossa, eu quero fazer coisa demais. E às vezes eu tenho uns clientes que às vezes eles me geram até crise. Que eu falo, gente, será que eu sou inconformada demais? Mas é isso. E olha só, não necessariamente isso vai ser ruim. Às vezes a pessoa está bem com aquilo ali. Mas a verdade é que a maioria não. A maioria caminha naquele lugar e vai sempre até o limite da onde aquela família conseguiu ir. Não passa muito dali. Quais são as piores prisões? As sem grades. Olha só, se você cometer um crime e for preso, você tem um dia de você se libertar. Porque, para começar, você sabe que você está preso. Quando a gente tem uma prisão mental de regras muito rígidas, dessas verdades muito absolutas, a gente não sabe. Gente, pega um filho do Bolsonaro e um filho do Lula, sabe a galera ideológica que ama de paixão e, tipo assim, Jesus e eles na terra? Não adianta o seu argumento, não adianta o que você fala. Por quê? Porque a pessoa tem certeza. Ela está presa nas convicções dela. Ela não vai te ouvir. Isso acontece muito em termos de regras familiares. Eu já atendi alguns casos, assim, que eu não considero que eu fui bem-sucedida enquanto terapeuta, porque era tão forte o padrão familiar que eu, tipo assim, eu pensava, como que eu vou mexer nesse negócio aí? Era tanta convicção que, assim, o trabalho acaba sendo tão de formiguinha que você tem que ir questionando coisinha por coisinha para ver se a coisa desmorona, de tanta convicção que a pessoa tem. Essa semana que eu fui atender esse menino de 18 anos que eu comentei com vocês, ele muito culto, estuda muito, muito inteligente, não sei o que, nananã. E aí uma hora ele virou para mim e falou assim, você não vai me convencer que a vida é boa? Adolescentes. Eu falei, olha só. Aí eu falei com ele assim, você acha que eu vou entrar numa argumentação filosófica com você que estuda isso para te convencer que a vida é boa? Eu falei, eu não tô aqui para isso. Eu falei, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: hoje eu vivo uma vida que eu acho que vale a pena. Eu só posso te ensinar isso, mas te falar se ela vai valer a pena, é você que tem que responder essa pergunta. A pergunta, na verdade, é: você quer construir essa vida ou não? Olha só, é que eu saio ou não dessa cadeia? Imagina eu entrar numa argumentação filosófica com um menino de 18 anos, não importa o que eu fale, ele está certo. Porque o que ele acredita é uma verdade absoluta, faz parte até da idade. Eu não vou entrar nessa. Por quê? E a gente precisa ter muita sabedoria nos nossos atendimentos nesse sentido. A gente precisa desconstruir, às vezes, tijolinho por tijolinho, por isso que às vezes o processo demora mesmo, certo? Se eu não entro na conformidade, eu vou entrar onde? Na autonomia, nessa diferenciação. Nesse processo de diferenciação, muitas vezes aparecem as ovelhas negras, que quebram padrões familiares. Ok? Então, a família vem lá, até que aparece um rebelde que vai bagunçar aquela família. Toda pessoa, para alcançar autonomia enquanto indivíduo, tem que se rebelar? De maneira nenhuma, ok? Não, não diria isso. Mas eu diria que toda pessoa, para buscar autonomia, tem que estar disposto a questionar o lugar de onde ela está vindo. Se ela nunca faz isso, ela vai viver em conformidade. Não tem como a pessoa escapar disso aqui. Algumas pessoas, isso acontece muito,
algumas pessoas, muitas vezes, rompem com as suas famílias. Ah, como assim rompem com as suas famílias? Ah, elas simplesmente vão morar no fim dos infernos, vão o mais longe possível. Ou então tem assuntos que elas não conversam. Não, esse assunto aqui eu não converso. Não converso porque se conversar dá problema. Muitas vezes achando que o rompimento é suficiente no sentido de levar uma maturidade. Romper com família não significa sair de casa. Tem um monte de gente que sai de casa que não suporta um telefone dos pais. Esse romper parece que não aconteceu exatamente como, pelo menos como essa pessoa queria que acontecesse. E não significa maturidade emocional, ok? Tem os adolescentes que têm certeza que aos 18 anos, quando eles conseguirem sair de casa, eles serão pessoas maduras emocionalmente. Não é assim que funciona. A gente sabe disso. Às vezes a pessoa se distancia, mas continua em conformidade. Ou se distancia, vem para uma autonomia, mas ainda tem desejo e necessidade de agradar. Então, quando esses pais entram em contato, essa pessoa desmorona. A pessoa não consegue, mente, não fala as coisas. Então, essa série de coisas aqui vai acontecer. Vamos lá. Por que que a gente tende a se auto-sabotar na nossa vida adulta em padrões antigos nossos? Então, você prometeu para você que você nunca casaria com uma alcoólatra porque você não viveria a história da sua mãe. E aonde que você está? Casada com uma alcoólatra. Você prometeu que você nunca casaria com um homem passivo, com uma mulher agressiva igual a sua mãe. E com quem que você casou? Uma pessoa extremamente controladora. Bom, por que que essas repetições acontecem? E é interessante a gente pensar nisso, porque olha só, não só que essas repetições aconteçam, mas a verdade é que na nossa vida adulta é muito comum que situações e pessoas das nossas vidas adultas nos levem a emoções infantis. Não fala assim comigo porque você está me rejeitando. O quê? A pessoa não falou nada daquilo. Como que um não virou uma acusação de rejeição? Porque isso está atualizando. Eu lembro uma vez eu entrei numa crise, eu fui para terapia e falei assim, como que é? Eu vou ficar no meu relacionamento resolvendo coisa do meu passado? Ele falou, muitas vezes, é isso aí que acontece. As nossas, e aí muitas vezes você tem um parceiro que tem comportamentos meio irracionais, que você não sabe por quê, e basicamente é porque a pessoa não está reagindo a quem você é. A pessoa está reagindo à mãe dela, ao pai dela que fez aquilo e que ela está vendo você fazer, como se você fosse a mesma pessoa, sem entender que você não é, ok? Então, essa é uma das questões aqui que vai acontecer e que vai acontecer com muita frequência. Bom, vamos lá. Caminhando para o final, tá, gente? Nessa autonomia, a gente vai buscar se afirmar como indivíduo. E é aqui que normalmente a gente começa, muitas vezes, a quebrar padrões de autossabotagem. Por quê? É onde eu começo a olhar para onde eu quero, para onde eu vou e o que que eu faço em relação a isso. Ser adulto não garante autonomia, ok? Ser casado não garante autonomia. Às vezes você é solteiro e você é uma pessoa que tem autonomia, você sabe se diferenciar do outro. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que ninguém vai ter dúvida desse exemplo aqui. Vamos falar de política, né? Política, acho que é uma prova viva disso aqui. Na eleição de 2018, eu achei que ia dar morte às vezes. Teve pessoas que pararam de falar nos seus grupos familiares. Teve famílias que romperam, que, meu Deus, você é um assassino, que você defende Bolsonaro e você quer me matar porque eu sou gay, né? Às vezes o discurso era esse. E dos dois lados, né? Bom, você sabe, não precisa entrar em detalhes. Quando eu estou com alguém que tem uma opinião diferente de mim e eu não consigo conviver com essa pessoa porque aquele conceito define ela enquanto indivíduo, enquanto ela é,
Isso significa que eu tenho muita identificação primária na minha vida. Como assim? Isso significa que eu tenho regras tão absolutas que eu acho que só tem um jeito de ver o mundo e viver o mundo. Se você não vive desse jeito, você está errado. Graças a Deus, já evoluí algumas coisas, principalmente política, em relação a essas coisas. Na eleição de 2022, a eleição de 2018 foi o que foi, na eleição de 2022 foi aquilo um pouco mais velado, talvez. Mas a gente sabe que foi do mesmo jeito. Eu tenho parte da minha família que votou no Bolsonaro, que votou a primeira vez, votou a segunda vez, e se o Bolsonaro vier daqui a sei lá quantos anos, vai votar, porque acho o cara honesto, o cara mais honesto que existiu no mundo é o Bolsonaro. Tem gente da minha família que queria estar na época das bruxas para colocar o Bolsonaro e queimar o Bolsonaro numa fogueira, e que odeia veementemente isso. E eu? Eu tô nem aí. Como assim, Adriana, você não tá nem aí? Sabe por quê? Eu faço o exercício de ser diferente deles. Olha só, o fato de X ou Y querendo votar no Bolsonaro fala da vida deles. Fala do que eles acreditam, fala do que eles vivem. O outro que quer votar no candidato Y loucamente, não importa o que ele faça, faz sentido para ela aquela vida. É um desejo dela. O fato de eu não conseguir conviver com o outro, porque o outro tem uma opinião diferente da minha, isso significa que eu tenho valores muito absolutos. Isso aumenta muito a chance de, em alguma área da minha vida, eu estar me sabotando. Por quê? Porque casamento é desse jeito. Aí eu não negocio, aí esse casamento termina. Porque eu só posso ser reconhecido se for dessa forma. Aí nunca vem reconhecimento, aí eu mudo de trabalho a cada 6 meses. É nesse sentido dessa questão absoluta. Eu brinquei na última eleição que a pessoa que mais me decepcionou foi uma pessoa que eu conheço, que votou num candidato e eu fiquei chocada, chocada. Por que que eu fiquei chocada? Era tipo assim, um general votando no Lula, entendeu? Mais ou menos essa ideia. E eu fiquei chocada, me chocou. Por quê? Porque isso eu não esperava. Mas olha só, eu entender que a vida daquela pessoa é daquele jeito e ela vai viver aquilo, gente, é uma questão de observação. E muitas vezes a pessoa não consegue ver isso. A gente precisa, então, como que eu vou começar a romper esse ciclo de autossabotagem? Eu preciso me diferenciar. Eu preciso ser capaz de diferenciar e separar o que que é meu e o que que é do outro. E às vezes o que que é meu, que parece que é do outro, mas que continua sendo meu. Vou te dar um exemplo disso aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu continuar usando da política, que eu acho que é um bom exemplo. Deixa eu dar um exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão meu que ele é evoluído, gente. Ele não é uma alma comum, tá? Ele é o lá de casa, ele, para mim, ele é o mais evoluído. Ele é novo ainda, então eu fico pensando nele daqui a 20 anos, caramba, ele vai estar demais. E ele, esses dias, veio me visitar aqui e nem sei se vou poder postar essa aula, gente, muito, vou ter que bloquear minha família do meu YouTube. Mas esses dias ele veio me visitar aqui, a gente conversando e tal. E ele foi comentar de uma pessoa da minha família que não segue ele no Instagram. Ele falou, fulano não me segue no Instagram. Eu falei, você tá de sacanagem que ela não te segue? Eu falei, como que ela não te segue? Ele falou, eu não sei. Eu falei, o que que você fez? Você é o mais bonzinho de todo mundo, o que que você aprontou? Ele falou, eu não sei o que eu aprontei. Aí eu falei, eu até, quando eu vi que ela não estava me seguindo, eu fui lá pedir para ela me seguir de novo, para ela ver que eu estava seguindo, para ela me seguir. E ela não me seguiu. Eu falei, não foi por conta da política? Né? Não aconteceu isso? Você tem certeza que não aconteceu isso? Ele veio e falou assim, não. Aí eu falei, por quê? Ele falou, tem mais de 4 anos que isso aconteceu. Eu falei, menino, você nunca contou isso para ninguém. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou, quando isso aconteceu, eu até pensei em falar. Mas depois eu pensei, que diferença faz se ela me segue ou não no Instagram? Olha só, isso é você estar diferenciado. Tem gente que, se a pessoa seguir, é capaz de abrir uma sindicância, abrir um grupo no WhatsApp para discutir por que que fulano não está querendo socializar com a família. Olha só, eu continuo convivendo com eles, faz parte. Gente, eu nunca imaginava isso. Ele está nos eventos com ela normal, como se nada tivesse acontecendo. Olha só que você consegue ter o distanciamento, você consegue dar independência. E é um irmão mais novo, olha só.
Às vezes não é questão de idade, maturidade emocional, ok? Esse é o grande ponto aqui. Gente, eu tô correndo porque tô com muita coisa para falar, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar, tá? O que que acontece? Quando eu entro nessa identificação primária, procure no seu paciente verdades absolutas na vida dele. O que ele pensa sobre dinheiro? Opa, peraí, essa é demais. Vamos lá. O que o meu paciente pensa sobre dinheiro? O que ele pensa sobre família? O que ele pensa sobre sexo? O que ele pensa sobre X, Y, Z? No lugar que você procurar, que tiver um valor extremamente absoluto, provavelmente você vai observar padrão de autossabotagem. Eu tenho 43 anos. Eu nasci na década de 80, na época que a criação era bruta. Os milênios sabem disso. Estou lá nos milênios, Eli. Olha só, criação bruta, ok? O negócio foi, a infância foi pesada. Até perdi porque eu estava falando isso, gente. Autossabotagem, identificação primária, valores absolutos. Ok. E aí, nessa coisa de internet, né? Ano que vem, ano passado, muita coisa mudou. Eu saí da faculdade, comecei a estar mais aqui. Vocês vão ver, espero que vocês estejam comigo esse ano aí. Vou dar muita aula gratuita. Falei que eu estava com saudade de sala de aula, que eu ia voltar para a sala de aula, então que seja aula online. Estou com uma agenda de cursos aí. Vai ver que vai vir muita coisa. Só que olha só, de novo me perdi, tá vendo? O pensamento que voa rápido. Peraí, gente, sabotagem. Ah, tá. E eu passei o ano sabendo que eu precisava ter saído e tal, e me meio lamuriando, tipo assim, quero dar aula, eu gosto da aula, por que eu não dou aula? É isso. Por quê? Aí um dia minha esposa falou assim, você quer dar aula? Eu falei, quero. Ela falou, dá aula. Eu falei, como assim dar aula? Ela falou, entra na internet e dá aula que você quiser. Eu falei, gente, é tão simples, né? Por que eu não pensei isso? Porque para mim tinha um jeito certo, que era eu estar dentro de uma faculdade. Se eu tenho um jeito certo do meu casamento acontecer, e aí qual que é o problema da década de 80? A galera de 80 até 95, opa, são os milenões aqui, mais ou menos, né, esse aqui. O mundo que eu cresci, ele não existe mais. É louco falar isso, porque tem pouco tempo, eu não sou tão velha assim, vai, só um pouco. Mas o mundo que eu nasci, não tem mais. Eu tive celular, o meu primeiro celular eu tinha 19 anos. Eu conversava com as pessoas, hoje ninguém liga. Esses dias uma paciente minha estava reclamando que ninguém liga, as pessoas só querem mandar mensagem. Eu pensei, ai meu Deus, se ela quiser me ligar, eu vou atender. Mas olha só, o mundo mudou. O mundo mudou. Uma das coisas que eu estava resistindo ano passado, que eu já evoluí, espero, foi o TikTok. A esposa começou, a gente tem que colocar no TikTok, a gente tem que entrar no TikTok, vamos entrar no TikTok. Você precisa gravar vídeo, você tem que aparecer, você tem que voltar a fazer live. Eu falei, ai, mas por que eu tenho que aparecer? Ela falou, porque em 2024 as pessoas aprendem, as pessoas querem isso aqui, ó. Eu tá com você aqui. As pessoas não querem ler um livro, as pessoas querem que eu fale como que ele é. As pessoas querem que eu ensine, de preferência de maneira rápida. Se eu ficar numa que só tem um jeito de fazer, gente, não é uma profecia aqui que eu posso estar errada, mas daqui a alguns anos vamos ver. A educação como ela tá, ela vai acabar. Tem um monte de professor que eu conheço que ele está desempregado e ele não vai conseguir emprego nunca mais. Por quê? Por que quer continuar dando aula como se ele tivesse em 95? Ele não está mais em 95. Não adianta eu dar conceito, ele pergunta para o chat. Esses professores que tudo que eles sabem fazer é dar conteúdo, eles estão com o dia deles cortados. Aí vão terminar a vida na miséria e falar, ah, mas a verdade é que é porque a vida tinha que ser assim, eu tive a vida que os meus pais tiveram. Teve porque quis. Olha só, teve
Porque em todas as oportunidades de abandonar as verdades absolutas e falar, bom, o mundo mudou, como que é esse mundo hoje? Meu pai tem 83 anos. Meu pai tem um WhatsApp. Meu pai fica vendo minhas lives e me mandando mensagem reclamando que eu fico mexendo no meu cabelo. Entendeu? Meu pai fica me acompanhando no Instagram, aí ele me liga: Ah, você estava em tal lugar essa semana, né? Eu falo: É, pai, estava lá. Aí, tem 83 anos. Tem gente que tem 83, que tem 40 anos que não está nas redes sociais. Não, porque eu quero ter uma vida privada. Você está em extinção, querido. Óbvio que eu não falo desse jeito, mas dá vontade de falar. E muitas vezes isso acontece por quê? Identificação primária. Eu continuo vivendo em 2024 como se fosse 1980. Não é mais. O mundo mudou. Por que que eu continuo fazendo a mesma coisa? Ok? Então, esse é um lugar importante para a gente investigar. Porque provavelmente nessas identificações primárias estão muita base de comportamentos repetitivos que a gente tem que nos leva a padrões de autossabotagem. Olha só, eu quero passar um vídeo e já te respondo, tá? Guilherme, já te respondo. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Eu gosto muito dele. Ele é pequenininho e aí eu volto para a gente continuar, tá? 5 minutinhos aqui e a gente já retorna. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Não sei quantos de vocês conheciam esse vídeo, mas eu acho esse vídeo pesado, tá? Não vou mentir para vocês, não. Olha só, esse vídeo talvez resume um pouco do que eu estou querendo mostrar para vocês hoje. Essa repetição. Eu tenho ido atrás, gente, assim, eu tenho estudado muito, comecei a estudar do final do ano passado para cá, comecei a estudar muito sobre trauma, comecei a atender alguns casos que me fizeram ver que eu estava precisando aprender outras coisas, aí tenho estudado bastante sobre traumas, sobre traumas transgeracionais, sobre história familiares, tenho entrado um pouco nisso, e comecei a cavucar algumas coisas da minha história, assim, tipo, não, eu quero entender algumas coisas, deixa eu parar aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Quero entender algumas coisas da minha história. Beleza, o que eu fiz? Comecei atrás, então, a melhor maneira da gente pegar a informação é com quem tem as informações, né? E aí, falei, vou pegar primeiro as informações da família do meu pai, depois vou para a família da minha mãe. Aí eu conversando com meu pai esses dias, né? Tenho ligado para ele para conversar algumas coisas sobre isso, e ele estava me contando um pouco mais sobre os meus avós. Então, o meu avô paterno, ele é do interior do Ceará. E a minha avó, ela é do interior de Sergipe. Se conheceram no interior da Bahia, ele foi para lá com o irmão e ela foi para lá com a família, então eles se conheceram lá e eles casaram. Eles tiveram 10 filhos. Três desses filhos morreram na infância, então foram bebês que sobreviveram, mas na infância eles morreram. E o meu pai é o caçula desses 10. Então ele é o filho que vem a temporão, para vocês terem noção. Meu pai nasceu em 1941. Meu avô tinha 51 anos e minha avó tinha 44. Imagina uma mulher de 44 há 60 anos atrás tendo um filho. Então, imagina isso. Então, meu pai veio meio super fora, né, da hora. E a gente conversando e tal, e meu pai lá em casa, meu pai sempre valorizou muito estudo. Lá em casa, assim, quer usar drogas? Usa, sacanagem, também não podia não. Mas assim, eu quero fazer tal coisa, faz, mas tem que estudar. Eu quero tocar o terror, toca o terror, mas tem que estudar. Então lá em casa era assim,
pode fazer o que você quiser, desde que você não saia da escola. Meu irmão, quando terminou o ensino médio, ele falou que ele não ia fazer faculdade, não. O pai falou, tá bom. Então, você pode sair de casa a partir de amanhã, porque se você não quer fazer faculdade, você arruma um trabalho e você vai trabalhar. E aí, eu conversando com meu pai esses dias, eu perguntei pro meu pai, falei, pai, você sempre valorizou muito estudo, né? Os meus avós sabiam ler, escrever, como que era? Ele falou, não, minha mãe era analfabeta e meu pai sabia o básico, assim, sabia escrever o nome dele. Ele falou, não, a gente tinha que cuidar da terra, a gente tinha que trabalhar na terra, não tinha esse negócio de estudo. Eu aprendi as letras e os números com a minha irmã numa cartilha. A primeira vez que eu fui para o colégio, eu tinha 13 anos. Eu falei, você tá de sacanagem, pai? Ele falou, não, eu tinha 13 anos. E eu conversando, ele falando. Até fiquei zoando ele que ele casou muito tarde. Ele começou tudo tarde, olha só. Então, ele começou a escola tarde, ele vai passar na faculdade. E aí eu falei, tá, mas por que você veio para medicina, né? Aí ele falou que na época ele estava em dúvida entre agronomia ou não. Ele falou, mas se eu fizer agronomia, eu vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E ele foi para medicina e aí ele construiu a história dele. E eu conversando sobre ele com isso, assim, fiquei pensando nisso, assim, né? O quanto que às vezes a gente não percebe, e aí sabe uma coisa que eu não sabia sobre a minha família, que eu descobri essa semana? Morreram 3, né? Meu pai perdeu 3 irmãos, então tinha 7. Dos 7, meu pai falou, eu fui o único que estudou. Nenhum dos seus tios. Só tiveram primário, ninguém foi nem para o ensino médio. Olha só, de uma geração para outra, o que aconteceu? Mudou um valor. Lá em casa, não tem conversa de não estudar. Quando a minha sobrinha decidiu largar a faculdade para passar 6 meses viajando na praia, eu acho que meu pai ia ter um colapso nervoso. Olha só, o estudo vem para ele como uma mudança de valor que muda a vida dele. Mas o que normalmente acontece? E esse vídeo, a vida da Maria vai mostrar isso. O quanto que a maioria de nós caminha em padrões de repetição, né? O quanto que a maioria de nós, infelizmente, tem profecias autorrealizadoras que acabam tendo casamentos iguais seus pais tiveram, que acabam tendo questões financeiras iguais seus pais tiveram. Ah, por que essa repetição acontece? Porque a gente está com um valor absoluto, um valor que rege um comportamento que talvez tenha feito sentido na época deles. Talvez lá em 1941, a minha avó era tão racista, meu pai conta, que quando meu pai nasceu, né, então o último filho, ela achou que ele era moreninho demais. O pai é branco, gente, assim, fica moreno se ele toma sol. Mas ela achou ele moreninho demais, ela não quis amamentar ele. Ele, com um mês, entrou na mamadeira porque ela se recusou a amamentar meu pai porque ele era escurinho. Olha que coisa maluca. Ah, por que isso muda? Porque você tem que mudar o valor. Então, quando você muda o valor, você muda o comportamento. Se o seu paciente muda o valor e não muda o comportamento, a gente está falando de autossabotagem, ok? Então é isso. Eu mudei o valor, agora eu quero outra coisa, mas eu continuo me comportando daquele jeito. Você está se autossabotando. E, às vezes, precisa ver se esse valor mudou mesmo, ou se você continua numa identificação primária. Faz sentido isso aqui? Olha só, para a gente terminar a nossa aula hoje aí, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Vamos lá, deixa eu retomar aqui. Pronto. Não. Já foi. Estamos aqui, né? Olha só. Por que às vezes os nossos pacientes têm dificuldade de... Ah, peraí, gente. Peraí que eu vou responder a pergunta do Guilherme, que eu viajei aqui e pulei, esqueci. Deixa eu voltar aqui para responder. Quando uma pessoa faz manutenção de conformidades com comportamentos aprendidos na infância, geralmente ela cria contingências ambientais ou relacionais que reforçam o comportamento, com certeza. Então, assim, às vezes, até os nossos amigos, as escolhas de amizade que a gente faz, as escolhas das pessoas que vão estar perto da gente, pode ser exatamente por conta da conformidade. Então, a gente continua mantendo aquele padrão ali, ok? Então, isso pode acontecer mesmo. Peraí, deixa eu ler direito a pergunta aqui que eu não estou conseguindo.
Negócio de usar óculos, gente, muda um pouco a vida, tá? Só isso que eu queria dizer para vocês. Como podemos orientar a pessoa a mover-se para a autonomia criando um novo repertório? Eu acho que você está trazendo um ponto aqui que é super importante. Às vezes eu tenho birra com umas teorias. Hoje me mandaram um vídeo, que eu vi o vídeo e fiquei meio indignada. Óbvio, criticando, né, análise de comportamento e outras teorias, porque nós somos muito superficiais e a gente não vai nas raízes dos problemas, blá, 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 blá. E, na verdade, o que a gente acha, né, eu acho que a pergunta do Guilherme é muito boa em relação a isso, não é que a gente não vai na origem do problema. Se a gente não for, a gente está errando, ok? A gente tem que ir na origem do problema. Só que a gente entende que, às vezes, só ir na origem não resolve. Então, olha só, meu cliente descobre que ele tem, sei lá, um descontrole financeiro. Que é um descontrole financeiro que o pai teve, que a mãe teve, que essa pessoa está numa repetição. Então, cresceu a vida, só se vive uma vez, não precisa guardar, se der problema na hora a gente resolve, isso se torna regras e a pessoa passa a viver isso como valor. Eu identifico isso, beleza. A pessoa vai mudar? Não necessariamente. Entender coisas a meu respeito me ajuda a mudar, mas não significa que eu vou mudar porque eu entendi. E é aqui que a gente começa a criticar outras abordagens. Em que sentido? Uma vez que eu saiba o que eu preciso mudar, ou seja, eu sei que eu não administro bem as minhas finanças, eu preciso criar um novo repertório. Eu preciso aprender. Então, olha só, né? Eu até estava falando isso. Como que nós adultos temos dificuldade de aprender? A gente acha que é errado, a gente quer se manter, a gente faz até meme falando que a gente é velho e a gente quer continuar assim. E esse é um grande problema, porque o meu repertório comportamental como psicóloga, em 2004, quando eu me formei, não é o repertório comportamental que eu tenho hoje em 2024. E eu tenho plena consciência que em 2027 eu tenho que ter adquirido outros repertórios. Por quê? Porque a coisa está se movendo, a coisa está mudando. Se eu fico em princípios básicos, assim, que a gente está dizendo, eu não consigo evoluir. Como que eu faço isso? Primeiro, a pessoa precisa entender, e aí a gente vai precisar começar a mostrar para ela que tem que aprender coisas novas. Eu vou me aprofundar mais nisso, Guilherme, amanhã, porque amanhã eu vou falar um pouco de intervenção, tá? Então, o que a gente vai estar discutindo amanhã, gente? Vou estar falando um pouco dos padrões comportamentais que a gente vai observar. Então, quais são os principais padrões que a gente observa nesse processo de autossabotagem? E aí eu termino a aula a gente falando sobre intervenções. Tudo bem? Ficou claro, Guilherme? Deu para entender? Vamos lá, 1 minuto para eu terminar. Me dá só mais um segundo aí do seu tempo. Olha só, às vezes a mudança precisa começar aqui, nessa identificação rígida que eu faço a respeito de mim mesma. Se eu estou muito apegada a quem eu sou, dificilmente eu vou mudar quem eu sou. A gente não muda o que a gente acha que tá bom, ok? Então, às vezes a pessoa vem para uma terapia e ela quer que tudo seja diferente, mas ela ainda não está disposta a fazer nada. Nesse sentido, a gente vai ter que quase começar de novo, né? Porque senão tem como você quebrar padrão. Gente, uma das coisas também que produz muito padrões de autossabotagem são traumas. Eu não vou discutir isso hoje, porque não dá tempo, mas eu quero deixar um aviso rápido, que em março eu vou estar dando um curso sobre isso, de 6 horas. Aí sim eu vou estar falando de trauma, tá? Vou estar falando traumas transgeracionais, traumas individuais, como que eles se dão, como que eles acontecem, o que isso produz na nossa vida, e vou estar falando de intervenção dentro da ACT. Então, fica o convite para vocês, tá? Já está disponível lá, a gente abriu o primeiro lote agora. O curso vai acontecer em março, dia 8 e dia 9 de março, sexta-feira à noite e sábado de manhã, tá? É só você colocar seu celular aí e clicar no QR Code, que você vai ser jogado lá para a página. Você pode conhecer também um pouco do programa, do conteúdo que eu vou estar discutindo. Olha só, quero te agradecer por hoje, pela sua presença aqui comigo hoje. Espero que você tenha gostado aí da nossa primeira aula, verão outras, tá, gente, ao longo aí do ano. Espero vocês amanhã para a gente terminar esse conteúdo, tá? Então, amanhã eu vou estar falando sobre isso. Se tiver ficado alguma pergunta que eu não respondi, pode me mandar pelo direct lá no
no Insta, que qualquer coisa eu trago aqui amanhã, tá bom? Bom, boa noite, obrigada aí por estarem aí comigo hoje, a gente se encontra amanhã. Ah, um último aviso. O certificado vai estar no Simpla a partir de domingo, ok? Então, você vai retirar o seu certificado lá no Simpla, dá uma olhada como que está o seu nome, como que você fez o registro, porque o nome que tiver no Simpla, que você tiver registrado lá, é o nome que vai aparecer no seu certificado. Então, qualquer coisa, corrija o seu nome lá no seu perfil para o certificado sair correto, ok? Que bom que vocês gostaram, boa noite, a gente se encontra amanhã. Até mais, gente.